Vamos continuar a leitura deste livro, o livro de Eclesiastes, né, que há tempo nós temos exposto, e agora chegamos ao capítulo de número 8, ou seja, estamos próximos já do final deste livro, né, são 12 capítulos, e hoje nós vamos adentrar no capítulo 8, vamos ler os versículos de 1 a 9. Eclesiastes 8, de 1 a 9. Façamos a leitura. Quem é como o sábio, e quem sabe interpretar todas as coisas? A sabedoria do homem faz reduzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem a autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe diga ou declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Não há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Oremos ao Senhor. Bondoso, amado e querido Deus, Pai querido, nós te pedimos mais uma vez, Deus, a iluminação, o entendimento, para que possamos ler as tuas escrituras sagradas, Pai amado. A tudo que venhamos a ouvir, Deus, que possamos entender, Pai amado. Entender para podermos aplicá-la em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado, honrado, através de nossas vidas, seja na comunidade cristã, seja no trabalho ou em casa, Pai. Por isso nós te pedimos mais uma vez, nos dê o entendimento das tuas sagradas escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a postura do sábio diante de uma autoridade. E quando nós lemos sábio, também temos que aplicar aos cristãos. Então, qual é a nossa postura? Qual deve ser a nossa postura diante de uma autoridade? Vamos ver o que o Kohelet falou, lembrando, né, que esse nome é o nome original do livro. Kohelet é o pregador rei, é aquele que fala a congregação ou a esse grupo de homens que está ouvindo Salomão. E em outro momento nós já defendemos essa tese de que Salomão é o escritor desse livro. E nesse capítulo fica muito mais claro esta ideia de quem nos fala nesse texto é o próprio rei Salomão, o rei, o pregador. E vamos nos observar agora o primeiro versículo, as duas primeiras perguntas. São perguntas retóricas que tem nesse texto. Capítulo 8, verso de número 1. Quem é como sábio? E a outra pergunta é, quem sabe a interpretação das coisas? São duas perguntas retóricas. Eu gostaria que vocês fizessem um exercício comigo hoje. Tente responder essas duas perguntas. Quem é como sábio? E quem sabe interpretar as coisas? É muito provável que a maioria de nós tenha respondido que, na verdade, ninguém é sábio, né? E ninguém tem a interpretação de todas as coisas. É muito natural essa interpretação, até mesmo nos teólogos que estudaram este livro. Há muitos comentários do livro de Eclesiastes, e muitos deles têm essa mesma ideia que eu expus agora para vocês. Parece-me que
A retórica dessa pergunta e a resposta dela está dizendo para nós, não há nenhum homem sequer, quando a gente olha para a nossa natureza, homens falhos, e queremos então comparar ainda muito mais com a beleza da santidade e da sabedoria de Deus. Então é muito provável que alguns de vocês tenham respondido isso. Quem sabe alguém respondeu, eu sou o grande sábio. Mas eu gostaria de desfazer um pouco essa ideia, irmãos, porque não me parece ser isso que Salomão está dizendo. Quando nós vamos nos apegar à teologia bíblica, ou seja, o restante do livro da Bíblia, e também ao próprio texto que estamos lendo e meditando, nós vamos ver que Salomão, ao mesmo tempo que fala isso, ele está exaltando a sabedoria. Olha o que vem depois. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, brilhar o seu rosto. Não é a primeira vez que Salomão fala da sabedoria como algo majestoso, algo que ilumina o rosto do homem, né? E outros livros da Bíblia falam da mesma forma, como o sábio é bem visto pelas pessoas e como pessoas gostam de estar aos pés dos sábios para aprender. Então, não é verdade que Salomão está nos dizendo que não há nenhum homem sequer sábio na terra. Pelo contrário, ele está dizendo que há homens sábios sim, que a sabedoria existe. Mas vamos nos lembrar do que disse Salomão no capítulo anterior, né? Se eu não estou... tenho anotado aqui. O verso de número 8 do capítulo 7, né? Se a sabedoria é tão difícil... Ele fala que a sabedoria, na verdade, é difícil de encontrar, ela é rara. E lembram de duas analogias que Salomão faz no capítulo 7? A primeira analogia é de 1000 mulheres, que a gente tende também a, mais uma vez, pensar que Salomão está falando da própria vida, porque parece que matematicamente a conta bate, né? Ele disse que entre 1000 mulheres, nenhuma sequer lhe achou sábia. Então, é verdade que Salomão teve 700 mulheres e cerca de 300 concubinas. Então, a conta bate, né? E a nossa tendência natural é pegar isso e dizer, Salomão está falando sobre a sua vida, que dentre aquelas 1000 mulheres ele não achou nenhuma sábia. Na verdade, essa é uma analogia de Salomão a respeito dos desejos da carne, daquilo que aos nossos olhos parece agradável. Então, nos desejos, nas loucuras da vida, ele não achou nada que se aproveite no que diz respeito à sabedoria. E depois ele faz uma segunda analogia, que é, entre 1000 homens eu achei um. Então, a segunda analogia parece que na pregação passada ficou nula, né? A gente não falou, inclusive, não se aprofundou nessa ideia. Mas, lendo o capítulo 8, a gente vai entender de forma mais clara sobre o que Salomão estava falando quando ele diz que entre 1000 homens ele achou um, pelo menos. Então, a primeira analogia é de uma mulher. Não é a primeira vez, né, que isso é usado no Antigo Testamento. Por exemplo, essa mesma analogia de uma mulher ligada aos desejos, à beleza dessa vida. Lembrando que aqui, de forma alguma, a Bíblia tenta colocar a imagem da mulher como o pecado em si, né? Mas é apenas uma analogia. A mesma Bíblia Sagrada também vai exaltar a figura da mulher, como, por exemplo, a mulher virtuosa, quem a achará? Então, de forma alguma, como alguns têm feito nesses últimos séculos, a leitura de que a Bíblia é machista, de forma alguma. São apenas analogias. E os sábios, a gente sabe, eles são cheios de analogias, cheios de figuras de linguagem. Então, a segunda figura de linguagem aqui é entre 1000 homens, Salomão achou um. Então, leia-se nesses 1000 homens os sábios da época, mas principalmente aqueles que serviam ao rei. Vamos lembrar que o sistema em que Salomão está incluído é um sistema monárquico, só que absoluto. O rei, então, tinha poder para tudo. A gente fala, então, que ele era a Suprema Corte, porque o último decreto era dele. Leia-se também que, de forma administrativa, ele tinha a última palavra, né? E também, de forma governamental, ele era o Senhor. Então, o rei, nós estamos falando, então, de uma monarquia absoluta, e ele vai destacar isso no nosso texto. Ele diz, inclusive, quem vai dizer alguma coisa para o rei? Quem vai poder ir contra o rei? Então, o rei tem o poder absoluto.
Então, a segunda analogia do capítulo 7, em referência aos homens, se trata dos sábios, mas principalmente daqueles que fazem parte da corte do rei. E na sua grande maioria eram o quê? Homens. A sua grande maioria eram homens. A gente sabe que tanto naquela época quanto na maioria das monarquias, era quase absoluto os homens no poder. Então, Salomão está dizendo que dentre todos os seus conselheiros, dentre todos aqueles que, mesmo numa monarquia absoluta, haviam distritos. E nesses distritos alguém reinava, alguém representava o rei. Então, diante de todos os sábios, todos aqueles que representavam o rei, provavelmente Salomão achou um que seria sábio. Ele encontrou entre aqueles homens um homem sábio. Então, Salomão faz essa distinção, as loucuras da vida, os prazeres carnais da vida e a sabedoria. E ele exalta no livro todo a sabedoria, com exceção de um capítulo, né, que nós lemos anteriormente, em que ele diz, olha, até mesmo a sabedoria, ela é vaidade. Lembram da primeira afirmativa de Salomão? Tudo é vaidade. Ele pega um saco muito grande e joga tudo ali dentro. E diz, tudo é vaidade. E a gente tem que ter o cuidado de lembrar do que se trata a ideia de vaidade de Salomão. Salomão está usando essa expressão, vaidade, com um objetivo, dizer que as coisas são fugazes, são passageiras. As coisas passam desse mundo. E ele está querendo nos apontar, então, para algo que não acaba, que é eterno, e que a gente tem discutido durante a leitura desse livro, que na verdade é o próprio Deus, ele é o ser eterno. Salomão, é claro, apesar de toda a sabedoria, não pôde observar algumas coisas que nós observamos no decorrer da história, inclusive a vinda de Jesus Cristo. Por isso, guarde essa informação. Salomão não vislumbrou o que Cristo fez na terra, mas ele era um homem muito sábio. E agora ele faz essas perguntas, duas perguntas retóricas. Na verdade, quem é sábio? Quem consegue interpretar todas as coisas? O pastor Glauber sabe como é difícil interpretar a Bíblia Sagrada. E a gente tem que recorrer a grandes homens sábios que no passado já interpretaram e já nos deram mastigado algumas coisas que, se fôssemos interpretar nos dias atuais, seria muito difícil, né? Inclusive, para a gente entender se nós estamos lendo bem, interpretando algo bem, principalmente a Bíblia Sagrada, se você achou uma ideia que ninguém mais na história do cristianismo achou, tome cuidado, porque provavelmente a sua ideia seja falsa, seja um engano, né? Então, tem gente procurando uma revelação que nunca ninguém achou. E está cheio de profetas por aí que dizem, olha, eu achei agora uma coisa que ninguém achou. E ele começa a falar, eis que te digo. Então, tome cuidado com esse tipo de coisa, porque Deus deu, sim, sabedoria a homens. Então, respondendo essas duas perguntas, sim, é verdade que é raro, principalmente na época de Salomão, há homens sábios, homens bem instruídos, mas com sabedoria verdadeira também, ou seja, aquela sabedoria que vem do alto. Então, entre 1000 homens, ele achou um. Ele está falando, então, da raridade de pessoas sábias. Vamos trazer, então, para o nosso contexto, como é raro pessoas sábias. No ambiente de fábrica, por exemplo, em que muitos de nós estamos inseridos, isso é fato. O quanto as pessoas padecem por falta de sabedoria, até nós mesmos. E no relacionamento com a autoridade, nós precisamos ser sábios, irmãos. Pena que nem sempre nós conseguimos ser. Apesar do conhecimento, nós não conseguimos ser sábios, ou seja, ter a postura diante de uma autoridade. E é sobre isso que Salomão vai discorrer. Ele começa dizendo, ainda no versículo 1, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Olha que coisa interessante. Ele faz uma distinção do sábio e do tolo. Se conhece o sábio, inclusive, pelo seu rosto. Não literalmente somente o rosto, mas pela sua postura. A gente conhece pessoas sábias, quando estão próximas de nós, pela sua postura. Há pessoas inconvenientes, e sábios não são inconvenientes. Eles sabem o momento, a hora certa de falar, a hora certa de fazer as coisas, mas não só a hora certa de fazer, e também como fazer aquilo.
Então, Salomão está falando isso quando ele diz o seguinte: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento a Deus. Agora ele vai nos dar uma ordem expressa. Na verdade, aqui no capítulo 8 é que eu vim entender um pouco mais qual era o público que Salomão estava, a qual público ele estava falando. E provavelmente ali naquele público eram pessoas que estavam no seu rol administrativo. Muito provavelmente. Os homens a que ele estava falando eram homens que tinham poder na mão. E isso pode parecer algo como se fosse uma mensagem. Me obedeçam, viu? Façam tudo o que eu mandar. Mas, na verdade, a mensagem de Salomão é muito mais profunda. Ele está falando da forma com que devemos nos portar diante de uma autoridade. E o porquê disso? Há 2 porquês, pelo menos. Um de ordem teológica. Ele começa dizendo, olha, eu te digo, observa o mandamento do rei, isso por causa do juramento que fizestes a Deus. Então, de ordem teológica, porque nós obedecemos a uma autoridade, porque obedecemos a Deus. Isso não é algo que está excluído do Novo Testamento, pelo contrário. Vamos nos lembrar de quem era Pedro. Em outros momentos a gente já comentou sobre isso. Como é extraordinária a mudança de Pedro. Alguém que não tinha sabedoria. Era alguém que tinha ausência de sabedoria. Era alguém afoito, que tinha até boas intenções. Mas quem nunca ouviu a frase, o mundo está cheio de boas intenções? Lembram de um certo cidadão que teve inclusive a boa intenção de tentar segurar a arca quando ela ia cair? Pois ele foi fulminado. Então, não só de boas intenções vive o homem, mas sim de obedecer a Deus. Então, de ordem teológica, nós obedecemos às nossas autoridades porque obedecemos um juramento feito a Deus. Essa ideia do juramento aqui, alguns vão discutir, alguns intérpretes, se isso se trata do juramento que os israelitas fizeram a Deus, se trata também do juramento que Deus deu a nós, por exemplo, nos dias atuais. Mas, para dirimir essa dúvida aí, fica claro que todos nós temos algum juramento com Deus. E esse juramento está ligado diretamente ao quê? A fidelidade a Deus. Todos nós, tanto os do passado, os que não viram a Cristo, quanto nós que hoje sabemos que Cristo, inclusive, foi quem nos deu essa ordem, de sermos homens e mulheres que honram os seus compromissos. Outro momento também, nesse livro, nós comentamos a respeito de que nós não podemos ser afoitos. Lembram disso? Inclusive era o tema, né, daquela exposição. Né? Tome cuidado em ser afoito, ou seja, de tomar decisões sem pensar muito. E uma dessas decisões que a gente muitas vezes toma sem pensar muito são os juramentos que nós fazemos. Os juramentos de amor para a nossa amada, os juramentos para o filho, da nossa conduta para com eles, ou um passeio que nós vamos fazer, ou algo que vamos realizar. E às vezes, ou em muitos momentos, nós somos tolos e juramos, e juramos, e juramos, e na maioria desses juramentos eles não são cumpridos. E há aqueles mais afoitos ainda que diante de Deus fazem juramentos. Quem nunca fez um juramento ao Senhor? Quem no momento de dificuldade não pensou assim, Deus, me ajuda, porque se você me ajudar, se o Senhor me ajudar a fazer isso, eu farei isso para ti. Quantos de nós já não fomos afoitos diante da autoridade suprema de Deus e juramos algo? Irmãos, eu já vi muito isso acontecer em retiro espiritual. Nos retiros espirituais de jovens, sempre tem aquele momento lá no final que nós somos chamados ao arrependimento, nós nos ajoelhamos e isso tudo é válido. Eu me lembro de muitas juras de amor que eu fiz ao meu Senhor, eu me lembro de muitas juras que jovens amigos meus fizeram, que iam para o campo missionário, que iriam para a África, e eu me lembro que a maioria deles até hoje não estão lá. Mas eu espero que um dia eles possam cumprir esse juramento, em nome de Jesus. Mas eu trago essa reflexão para que nós venhamos a lembrar que diante de Deus nós temos um juramento a cumprir.
E se obedecemos alguma ou qualquer autoridade, é por amor e honra a Deus. Então, o pregador, o rei Salomão, agora está nos ensinando que nós devemos obedecer às autoridades. E eu me remeti a Pedro, porque a transformação de Pedro, irmãos, ela é fantástica. Aquele homem que em alguns momentos foi rebelde, escreve uma carta à igreja, né? A 1ª e 2ª Pedro, ele escreve pelo menos, e nós temos essa ideia de Pedro mostrando para as pessoas e ensinando, assim como Paulo ensinou, que eles devem obedecer às suas autoridades. Mas Pedro falando isso, aquele que arrancou a orelha do soldado Malcolm, aquele que teve a coragem de estender a sua espada e arrancar a orelha daquele soldado, é o mesmo. Parece que não é o mesmo. E realmente não é mais o mesmo. Foi alguém transformado, foi alguém redimido. E agora está ensinando o seu povo, aqueles a qual Deus colocou a sua responsabilidade, para que obedeçam às autoridades. Irmãos, se tem uma mensagem que coça os nossos ouvidos e nos traz às vezes algum incômodo, é essa, de submissão. Como é difícil ser submisso. E mais uma vez nós estamos vendo sobre submissão às autoridades. Então, tanto Pedro quanto Paulo falaram sobre esse assunto de forma aberta. E tanto os dois foram perseguidos por quem? Por autoridades da sua época. E ainda assim mantinham seu juramento a Deus, de honra a Deus, em obedecer às autoridades. Nós vemos Paulo, inclusive, preso numa prisão domiciliar, ainda assim, dizendo ao povo, obedeçam suas autoridades. E aí alguns devem pensar, mas aquela era outra época, né? Porque há gente que distorce as questões da Bíblia. Há pessoas que acreditam que a Bíblia precisa ser atualizada. Se há alguma coisa a ser atualizada, é a nossa mente pecaminosa, atualizada pela palavra. Mas a palavra não necessita de atualização. É lógico que nós precisamos ler com cuidado, vendo o seu contexto. Mas uma coisa que a gente tem insistido, irmãos, princípios divinos, eles são imutáveis. As leis mudam do país, as regras mudam, mas os princípios divinos são imutáveis. Se nós colocarmos isso na nossa mente, nós vamos conseguir honrar o nosso Deus. Os princípios de Deus ninguém muda e ninguém vai mudar, porque o próprio Deus a qual nós servimos é imutável na sua natureza. Ninguém pode mudá-lo. Não pense que Deus era outro Deus no Antigo Testamento porque as pessoas eram outras. Não pense que Jesus Cristo, como já viu um teólogo famoso falar, dizendo, Jesus Cristo não falou sobre esse certo assunto aqui. Né? É porque naquela época era um assunto difícil de se falar. Era um tabu, então Cristo não falou desse assunto, para não provocar ira. Irmãos, cada vez que Jesus abria a boca, ele provocava a ira de muitos. Então Jesus nunca teve medo de falar o que deveria falar. Ele sempre falou com intrepidez sobre a mensagem do seu Pai. Então, irmãos, a Bíblia ela não precisa ser atualizada e os princípios, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são os mesmos. Basta a gente ler com atenção. Não é porque Salomão está vivendo numa monarquia e hoje você vive numa democracia. Claro que o país que nós estamos vive um sistema um pouco diferente, né? Mas ainda assim democrático. Né? Seria uma monarquia parlamentarista, mas tem na sua conjuntura administrativa essa ideia de que muitos podem chegar ao poder, tem a potencialidade de chegar ao poder. Então, pode-se dizer que também é uma democracia. Não uma democracia livre, como, por exemplo, Estados Unidos, o próprio Brasil. Mas entendamos que, independente de onde o homem está no decorrer da história, o Deus é o mesmo, o princípio é o mesmo. Honrar pai e mãe está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Honrar suas autoridades também. E eis a nossa dificuldade. A gente quer dar sempre um jeitinho de dizer, não, como eu vivo numa democracia, eu posso tratar o político de qualquer jeito, e não é assim. Nós sabemos que tanto numa monarquia quanto numa democracia há bons e maus governantes.
Irmãos, há homens separados por Deus para ser rei em Israel, que foram péssimos administradores, péssimos senhores de escravos, péssimos mestres ou de guerra, péssimos governantes. Ainda assim, Salomão está dizendo, obedeça ao rei. Mas existem algumas formas de fazer isso. Então vamos continuar lendo o texto. O verso 3 diz o seguinte: não te apresses, olha só a dica que Salomão vai nos dar. Não te apresses em deixar a presença dele. Vamos parar bem aí. Primeiro conselho. Quem nunca viu alguém, no seu auge de rebeldia, deixar alguém falando sozinho? Alguém bater a porta e dar as costas para a sua autoridade, seja seu pai, sua mãe, seja seu chefe no trabalho. Irmãos, desde que eu cheguei aqui foi o que eu mais vi. Porque a insatisfação no nosso ambiente de trabalho ela é quase que geral, né? A nossa carga horária ela é pesada e muitos vão pegar isso e dizer, não, eu tenho razão de viver estressado. Eu tenho razão de tratar meu chefe como eu o trato. Porque ele realmente não presta. Porque ele não faz por onde. E a gente acha que nós temos alguma motivação saudável em fazer algumas vergonhas que fazemos no nosso ambiente de trabalho. E eu já vi de muitos irmãos, muitos, até crentes fazendo isso no ambiente de trabalho. E isso é péssimo. A forma que Salomão está nos ensinando a fazer isso, olha, não trate dessa forma a sua autoridade. De que forma? Forma desrespeitosa. Dar as costas para alguém, se apressar em sair e nem deixar a pessoa terminar de falar. É a sua autoridade. Ouça com atenção. Então, uma lição que ele está nos dizendo é que ouvir também é obedecer. Ouvir também é honrar. Parar para ouvir é honrar ao Senhor. Independente se seu chefe é bom ou ruim. Se as palavras dele são boas ou ruins. O que nós não podemos esquecer é de honrar o nosso Deus em qualquer momento da nossa vida. Seja um momento de estresse absoluto, ore a Deus no seu coração. Certamente Ele te dará calmaria. Em muitos momentos Deus promete isso na Bíblia Sagrada. Que aqueles que o buscam recebem a paz no seu coração. Está cheio de salmos que dizem isso. Então, irmãos, busque ser alguém obediente às suas autoridades, não só porque você concorda com tudo o que ela faz e fala, mas por amor a Deus. Agora, ele dá um segundo conselho, né? O verso 3 ainda. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Ele fala uma coisa aqui, olha, não importa o que você fizer, a autoridade faz o que ele bem entende. Ele está dizendo que se a tua autoridade está com uma mente ou com uma ideia diferente da sua, não adianta você fazer o que vai fazer, porque ela faz o que quer. A autoridade faz o que quer, isso é verdade. Principalmente pessoas autoritárias. Pessoas autoritárias tendem a não ouvir muito e dar ouvidos para que as pessoas sugerem, opinam. Então a autoridade vai fazer o que quer. Essa é a realidade da vida. Ele vai fazer o que quer. Então, Salomão está nos dizendo para não vivermos obstinados em fazer mal, em pensar maldade. Há pessoas que tramam, né, fazem planos mirabolantes como vai se vingar da sua autoridade. Irmãos, falando de autoridade de governo, como a gente queria pegar alguns governantes e dar uma surra neles, não é verdade? Quantos de nós já não tivemos esses pensamentos de pegar uma autoridade nossa, colocá-lo na praça pública e xingá-lo? Irmãos, esse é um sentimento perigosíssimo. Esse não é um sentimento cristão. Mas muitos de nós precisamos confessar que temos esses sentimentos. Quantos filhos, irmãos, não queriam bater nos seus pais? Eu me recordo de um problema que eu tive na minha infância, pois a minha mãe era muito espancada pelo meu padrasto. E numa desses espancamentos, o meu irmão já era um pouquinho maior. Ele partiu para cima do meu padrasto e defendeu a nossa mãe.
E isso pode significar justiça. Mas o sentimento que eu tinha no meu coração não era apenas de espancá-lo. Era pior. Então que nós tenhamos cuidado, irmãos, em achar que a vingança está em nossas mãos. E a gente já está cansado de saber que a vingança pertence ao Senhor. Então tenhamos cuidado para não gerar no nosso coração essa maldade que o Kohelet está dizendo aqui. Então, não te obstines em querer fazer o mal, seja para quem for. Olha a nossa responsabilidade como cristão, de tratar o mal não com o mal, mas tratar a maldade desse mundo com um bem. Mas é certo que esse bem não vem de nós, não vem da nossa mente, muito menos da nossa sabedoria. Esse bem, irmãos, que nós podemos fazer àqueles que nos fazem mal, ele só pode vir de alguém. É o Espírito Santo que habita em nós. Por isso nós precisamos ser sensíveis ao toque do Espírito Santo. O problema é que ele habita em nós e nós muitas das vezes ignoramos. Nós queremos pegar a direção, da nossa mente, nós queremos pegar a direção da nossa vida, mas irmãos, nós não somos mais donos de nós mesmos. Cristo comprou com o seu sangue cada um de nós. E Ele quer que sejamos pessoas pacíficas, pessoas que buscam a paz ao invés da guerra. Isso significa então dizer que em nenhum momento das nossas vidas a gente vai contestar as nossas autoridades, irmãos. Porque o caminho para onde eu estou indo parece chegar a essa conclusão. De forma nenhuma nós vamos contestar as nossas autoridades. Não, porque também estaremos sendo irresponsáveis. Há aqueles que, inclusive, em alguns modelos de igreja, acham que o pastor é a autoridade absoluta da igreja e que jamais pode ser contestado. Porque este é o ungido do Senhor, então não coloque a mão nele. E não é isso que não é essa ideia que Salomão quer colocar nas nossas mentes. Não é essa a ideia bíblica. Se obedecemos às nossas autoridades, primeiro é por amor ao que juramos ao Senhor, por honra que juramos ao Senhor, por amor a Deus. Mas também precisamos ter responsabilidade de entender que a autoridade absoluta, em que de maneira alguma nós vamos contestar, somente o próprio Deus. Mas mesmo assim, nós contestamos. Não é verdade? Precisamos ser sinceros. Quantas vezes lemos na palavra de Deus coisas que não concordamos? Quantas vezes aceitamos verdades bíblicas que não queríamos aceitar, mas por amor a Deus aceitamos, obedecemos. Podia ser mais fácil, né? Ser cristão. Podia ser mais fácil. Quantas verdades eu e você no passado não entendíamos ou não queríamos aceitar, mas hoje, pelo mover do Espírito Santo que habita em nós, hoje nós entendemos, hoje nós aceitamos. Então, se para Deus a gente já tem as nossas rebeldias, muito mais para as nossas autoridades terrenas. E aqui é um ponto que a gente pode dizer, há sim um limite na obediência ao homem. E ela não deve ser, então, absoluta. Então, para isso, a gente vai ler todo o texto, a partir do verso 4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nem o mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Não há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro para arruiná-lo. Guarde bem o versículo de número 9, porque aqui a gente vê uma tensão no texto. Ele está falando sobre obedecer à autoridade,
Ele está falando, então, que há recursos para aqueles que obedecem. Quais são esses recursos que Salomão está dizendo? Quais são, o que a gente recebe quando obedece uma autoridade? Primeiro ele fala sobre uma face do sábio, né? Que é aquela face reluzente. Agora ele vai dizer que há uma vantagem para aqueles que obedecem às autoridades. Qual que é essa vantagem? Que vantagem tem em obedecer? Está dizendo que o mal não chegará à nossa porta. Nós não sofreremos consequências dessa peleja. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma atenção no texto. Qual é? Que há homens que vão dominar outros homens para arruiná-los. E eis aqui um dilema surgindo, então, nas nossas mentes. Eu obedeço, mas e um homem mau? E a autoridade que veio para me arruinar? O que fazer? O que fazer nessa peleja? E ele vai resolver essa situação dizendo, é difícil resolver essa peleja. Porque ele fala que a gente não tem domínio sobre as coisas. Uma dessas coisas que ele diz é o domínio sobre a morte. Ele fala, não tem domínio sobre o vento e tudo mais, ou seja, a gente não tem domínio sobre as questões da natureza, as circunstâncias da vida. Mas também não tem domínio sobre a vida nem a morte. Não há alguém sequer que pode ter domínio sobre essas coisas, circunstâncias. A gente vai dando aquele nosso jeitinho, as circunstâncias vão acontecendo e a gente vai se adaptando muitas vezes a elas. Mas existem algumas coisas que a gente não consegue mudar. E uma delas é o domínio sobre a vida e a morte. A gente não consegue. Como a gente queria que o mundo não fosse tão violento. Irmãos, a gente pode fazer o melhor governo do mundo, pegar as melhores ideias dos grandes pensadores de como fazer uma administração de pessoas. Vamos pegar um pedaço de terra aqui nesse mundo e fazer um pedacinho do céu, como alguns acreditam, né? Vamos fazer um pedacinho do céu. É impossível, irmãos. Me desculpem, mas essa ideia do pedacinho do céu na terra, ela é impossível. Porque eternidade é eternidade. Esta vida passageira é a vida passageira. O máximo que a gente pode chegar aqui é entender que aonde os cristãos estiverem, a luz de Cristo está. E as coisas elas dão uma melhorada. Isso é consenso até mesmo àqueles que não acreditam. Há ateus que vêm até, meu professor, por exemplo, que era um professor de antropologia na escola pública, ele acreditava, mesmo sendo ateu, que os cristãos tinham um papel social na terra. E que aonde, segundo os estudos dele, aonde haviam cristãos ou países cristãos, a violência era dirimida. A violência era menor. Imagine tirar as igrejas, tirar o cristianismo ou até mesmo o judaísmo desses locais e você vê que a tendência é que a violência crescia. Então até aqueles que não acreditam em Deus sabem que os cristãos fazem alguma diferença. Pena que eles acreditam isso de forma apenas crua, sem profundidade, porque nós acreditamos que isso realmente acontece, mas por causa da misericórdia de Deus. Não por aquilo que temos, mas por aquilo que Deus nos dá. Não por aquilo que somos, mas por aquilo que Jesus é em nossas vidas. Não por aquilo que construímos, mas por causa do caminho que Deus tem construído durante a história. E é verdade, irmãos. Aonde nós estivermos, o mundo vai ser iluminado. Pelo menos é essa a nossa expectativa. Pelo menos é isso que nós devemos fazer. Mas isso não é um pedacinho do céu aqui na terra. O céu é incomparável, irmãos. A gente precisa colocar isso na cabeça. Não tem como fazer um pedacinho do céu aqui. Nós precisamos entender uma ideia bíblica que deve ser latente nas nossas mentes. O mundo jaz no maligno. Este mundo está em trevas, irmãos. E nós devemos louvar o nosso Deus, porque hoje nós temos a compreensão que hoje nós não somos mais escravos dessas trevas, que Ele habita em nós e que de alguma forma nós sim iluminamos o mundo. Mas esse aqui não é o nosso céu. Muitos têm pregado que dá para fazer o pedacinho do céu aqui na terra e não dá, irmãos. A eternidade é algo imensurável. Nada, nem um jeitinho que a gente der aqui,
nem um pedaço de terra que pegarmos aqui e fizermos o melhor governo do mundo, seja ele igualitário, que respeite as pessoas, ainda lá haverá assassinatos. Ainda ali, irmãos, digamos que as nossas crianças tenham o melhor acompanhamento psicológico. Imagine um governo que dissesse, olha, a partir de hoje a criança nasce e já tem acompanhamento do médico de graça. Psicológico, desde da primeira série ele vai ter aqui um acompanhamento psicológico. Digamos que estamos no melhor ambiente do mundo. Ainda assim, irmãos, a maldade existirá. Porque não é o que o homem faz que vai mudar isso. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos transformar. Somente o Espírito Santo de Deus. E é isso que Salomão está dizendo. Não há quem mude essas coisas. A gente não tem poder sobre essas coisas. E a gente precisa reconhecer isso, irmãos. Não há um governo sequer que glorifique a Deus. Não há. Não há um governo nesse mundo, irmãos. A verdade, a ideia bíblica é que as coisas, cronologicamente, elas só vão piorar. Que daqui para frente as coisas só pioram. E a gente fica relutando, tentando, irmãos, de alguma forma, reverter esse quadro com as nossas próprias forças. E eu não quero aqui deixar ninguém triste, imaginando que você não pode fazer algo para melhorar alguma coisa. Você pode, você até pode. Mas tem coisas que nós não vamos mudar e precisamos estar preparados para isso. Precisamos ensinar os nossos pequeninos que esse mundo é maldade. Um breve comentário sobre o Léo que ainda não veio para o culto. Irmãos, como é relutante na nossa mente a ideia de como o Léo vai ter que conviver com a sociedade. Para quem sabe, o Léo tem um problema no cérebro chamado leucomalácia periventricular. Então, ele tem um probleminha que faltou massa cefálica no cérebro, na região que ele seria responsável, né, pela coordenação motora dele. Então, ele tem esse trauma no cérebro. E a gente fica pensando, como é que a gente vai criar um ambiente seguro para ele? Como é que a gente vai ensinar ele a se relacionar? E uma coisa tem me chamado a atenção, até quando eu vou ver o meu filho sorrindo? Porque agora ele só chora por algumas tolices. Mas ele é alguém alegre. E quando ele perceber que o mundo é mau? Quando ele perceber que outras crianças possam tratar ele de forma diferente? Que outros pais o tratem de forma diferente? E a única resposta que eu cheguei a isso, irmãos, é que eu posso fazer o que for. Ele vai ter que conviver. E eu vou ter que ensinar a ele que o mundo é mau, mas que existe misericórdia em Cristo. Que existe bondade e sabedoria em Deus. E é isso que deve mover o nosso coração, irmãos. Ainda que venhamos a viver tempos difíceis, tempos de tempestade, ainda que o trovão e o mar estejam a ponto de nos derrubar do barco, irmãos, nós precisamos entender que existe o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele é quem nos dá a esperança de uma vida nova. Então, irmãos, nós, ainda que venhamos a observar esse mundo como ele é, com toda a sua maldade, com todo o seu sofrimento, ainda que, por amor a Deus, irmãos, venhamos a sofrer, obedecendo a homens maus, obedecendo às nossas autoridades que nós não queríamos obedecer, mas por amor a Deus vamos obedecer. Ainda que isso traga tristeza no nosso coração, a gente precisa se alegrar, porque nem tudo é vaidade. O Kohelet, quando nos fala sobre isso, ele está falando sobre uma perspectiva humana. Ele diz, tudo é vaidade. Debaixo do sol, tudo é vaidade. Salomão não contemplou a vinda de um homem, Deus, que deu sua vida por nós, que nos ensinou de graça, que nos deu salvação de graça, que vive em nossos corações também pela sua graça. Salomão não contemplou o que hoje nós contemplamos. Hoje, irmãos, a gente consegue ver o que Salomão não viu. Ele olhou para 1000 homens e viu um sábio. E é claro, hoje existem mais sábios, mas não por causa da tecnologia, da ciência humana,
mas porque hoje o Espírito Santo foi derramado no coração de muitos irmãos. E é só dele que vem a sabedoria. Me alegra em saber que hoje nós podemos contemplar pessoas sábias. Como é bom ouvir bons conselhos de pessoas que leem a Bíblia Sagrada. Como é bom ouvir conselhos de pessoas que, lá no interior do Pará, de onde eu vim, não tiveram uma leitura muito aguçada das ciências desse mundo, da filosofia, mas que quando abrem a Bíblia, falam de forma tão sábia. Como é bom saber que no coração de muitos a sabedoria divina foi derramada. E é isso que deve mover os nossos corações, irmãos. Apesar da tristeza de olhar para esse mundo decaído, nós precisamos nos alegrar, porque hoje há sabedoria em Deus e ela foi derramada, está sendo derramada. E por isso eu quero te encorajar hoje, não somente a obedecer a estas autoridades, mas entender também que existe uma autoridade suprema e há esse limite aqui, há uma delimitação. Vamos lembrar aqui de que alguns homens que foram desafiados no Novo Testamento a obedecerem às autoridades, fizeram isso de forma fiel, mas que quando foram confrontados com a sua fé, eles obedeceram foi a Deus. E há esse limite que a gente precisa colocar aqui, para que essa mensagem de Salomão não seja mal interpretada. Que nós precisamos entender que há momentos em que vamos desobedecer às nossas autoridades, mas não porque eu acho aquilo ou eu acho isso, não porque a minha opinião é melhor ou o meu conhecimento é melhor do que essa autoridade, mas é porque em alguns momentos essas autoridades vão ferir um juramento que nós fizemos a Deus. Esse é o limite. Lembram quando 2 homens são encarcerados porque pregavam? Um deles era Filipe, certo? Estavam pregando apenas. Falando sobre Deus, foram colocados para a cadeia, levaram uma surra a noite toda, né? Surra e, pela manhã vão sair. Mas, olha, uma coisa vocês têm que obedecer. A gente vai liberar vocês, mas vocês não vão mais pregar o que vocês estão pregando. Vocês não vão falar mais desse nome que vocês estão falando. E eles saíram dali, sabe, dizendo o quê? Nos importa obedecer a Deus. Esse é o único limite e a gente não pode se esquecer disso. Há momentos que sim, nós vamos entrar em conflito com as autoridades, mas que de forma sábia nós possamos fazer isso. Sábia. Assim como Jesus entrou em conflito com algumas autoridades e ele falava e eles falavam do outro lado. Nós estamos estudando isso em João e nós vemos o julgamento de Jesus. E em alguns momentos ele não tem muitas papas na língua, ele fala com autoridade e verdade, e ainda assim, irmãos, é mal interpretado. Ele fala com autoridade, mas em nenhum momento incentiva qualquer um dos seus seguidores a se rebelarem contra aquelas autoridades. Ele mesmo as obedece. Como nós vimos aquela imagem do super-homem aqui, né? Se entregando. Ele com todo o seu poderio se entrega. Se entrega. E daí, ele também nos dá um grande exemplo, que há momentos que nós vamos nos entregar às nossas autoridades e vamos esperar em Deus qualquer justiça que seja. E dele virá a justiça. Mas quando fomos desafiados a não pregar mais o Evangelho, irmãos, que eu e você possamos ter intrepidez de dizer, nos importa obedecer a Deus. Certo que muitos de nós não vivemos isso e provavelmente não vamos viver. Espero eu, né? De sermos confrontados com aquilo que pregamos. Certamente eu e você, até hoje, não fomos confrontados com isso. Não de forma violenta. Ou, quem sabe, eu esteja enganado. Alguém que está aqui já foi agredido por ter falado do Evangelho. Né? Mas no nosso país é um pouco difícil. A gente é até xingado em alguns momentos. Mas é um pouco mais difícil do que em outras regiões do mundo. Ainda assim, irmãos, o dia que formos confrontados, que possamos obedecer o nosso Deus. Por isso, não se venda as ideologias desse mundo. Ainda que as nossas autoridades, irmãos, estejam aí querendo empurrar a goela abaixo alguns princípios para nós. Nós vamos entender em nossa mente e nosso coração
que os princípios de Deus são imutáveis. Independente de que tempo na história nós estamos, Deus continua sendo o mesmo. Por isso, nós temos a esperança que Ele é a nossa força, que Ele nos fará sermos obedientes no nosso ambiente de trabalho, irmãos. Amém? Que nós possamos entender, irmãos, que aqueles momentos difíceis de conflito com as nossas autoridades devem ser vividos com sabedoria. Portanto, não se apresse em sair da presença do rei. Não se apresse em fazer a maldade para o rei, para a sua autoridade. E essa mensagem aqui vai a vocês que são filhos. Respeitem seus pais. Honre seu pai e a sua mãe, como a Bíblia nos ensina. Ouça com atenção o que eles dizem. Ó pais, obedeçam suas autoridades no trabalho. Ouçam seu chefe. Ouçam com atenção o que ele diz. E se você puder contribuir com ele, contribua. Se você puder ajudá-lo na sua administração, ajude-o, em nome de Jesus. Mas, acima de tudo, ore em seu coração pelo seu chefe e pela sua autoridade. Eu não sei aqui quantos têm orado pelas autoridades no Brasil. As nossas autoridades no Brasil são vergonhosas, irmãos, isso é verdade. Mas eles necessitam de oração. Eles necessitam de oração. Eles necessitam de transformação. Irmãos, tanto nós, como éramos miseráveis antes de encontrarmos a palavra e de Deus habitar em nosso coração, assim aqueles que não conhecem a Deus são miseráveis. Lhes falta algo. E eles precisam de Deus. A nossa tendência é olhar para os fracos, né? Aqueles que aparentemente são fracos. Por exemplo, os pobres. A maioria de nós já somos pobres aqui, né? Mas nós olhamos que, coitado é o pobre que sofre, né? Vamos orar por ele. E a gente vê o rico caminhando, está bem da vida. Esse tem tudo, eu nem vou lembrar dele nas minhas orações, ele tem tudo. Mas, irmãos, tanto o pobre quanto o rico financeiramente são miseráveis da glória de Deus. Assim, tanto aquele que está abaixo da autoridade, quanto aquele que está na autoridade, é uma autoridade absoluta. Ele necessita de transformação e regeneração. Então nós precisamos entender isso. Se nós virarmos essa chave na nossa mente, nós vamos entender verdadeiramente que as nossas autoridades precisam ouvir a palavra de Deus. Eu não sei quantos de vocês têm se desafiado a serem funcionários obedientes. A tanto chegarem no horário, quanto ouvirem o que o chefe tem a dizer. E se vocês têm vivido conflitos, que muito provavelmente estão vivendo no seu ambiente de trabalho, eu quero pedir para você, ore pelo seu chefe. Ah, ele é japonês, não quer nem saber de Deus. Irmãos, muitos japoneses estão se rendendo ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? A misericórdia de Deus, que alcança todos. Então vamos deixar de ter essa mente de Jonas, de que é só esse povo aqui que ir pronto. Irmãos, nós sonhamos em daqui a pouco estarmos pregando para japoneses. É um desafio para nós. Nós nos juntamos nas comunidades brasileiras e ficamos aqui. Nós juntamos uma comunidade cristã e ficamos aqui. E estamos deixando a nossa função de lado, que é levar a palavra a todo e qualquer homem, seja ele servo, seja ele senhor, seja ele da nossa raça ou não. O evangelho precisa ser dito a todos. Deus escolheu. Ele escolheu eu e você para pregarmos o evangelho. Desde o ventre da nossa mãe. Então vamos fazer a nossa função. É ordem dele. Então vamos cumprir. É ordem dele que obedeçamos às nossas autoridades. Então façamos isso somente por amor ao Senhor, em nome de Jesus.